Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, que à vontade, você sentar. Olha só, quanta coisa de Natal, né? Ah, eu gosto muito de coisa de Natal. Nós estamos acostumados a ouvir ela contar a história de Santa Maria, do estado e do país. Mas hoje vai ser diferente. Ela vai contar a sua própria história. A nossa mulher em cena é a professora Roselaine Casanova Correia, do curso de História da Universidade Franciscana. Professora, obrigada por deixar a gente entrar na sua casa. Seja muito bem-vinda, Bruna. Professora, como é que a história surgiu na sua vida? A história surgiu na minha vida assim. Eu nasci em São Cepé. Aí os meus pais resolveram se mudar para Restinga Seca. Então em Restinga Seca eu passei a minha infância, adolescência e tal. E me casei em Restinga. E em função do meu marido trabalhar, do meu marido na época trabalhar em Santa Maria, eu vim morar em Santa Maria. Então eu continuei trabalhando, eu trabalhava em um banco e quando, vamos dizer assim, acabou o casamento, ação contínua, eu pensei, eu vou estudar, eu vou fazer agora uma faculdade, porque eu tinha até então me dedicado ao trabalho, né? Ser bancária na época me satisfazia. Então, em momentos de crise a gente sempre dá uma volta, né? Eu vou estudar. Aproveitou toda a mudança para mudar mesmo. Aí mudei mesmo. E foi mudança, né? Porque ser professor é algo completamente diferente de trabalhar num banco, obviamente. Aí eu lembro perfeitamente que eu fui, na época era FIC, eu fui pra FIC e disse, olha, eu vim fazer naquela época se fazia lá, né, inscrição pro vestibular, e a moça me perguntou, você vai fazer pra quê? Pra história. E qual é a sua segunda opção? Não existe, eu disse pra ela. A história também, assim, você precisa preencher um documento que dizendo a segunda opção. Então, vamos dizer assim, foi assim que eu entrei pro curso da história. Mas, de fato, e depois, no decorrer do curso, eu fui percebendo, a história sempre esteve presente comigo. Eu tinha longas conversas com a minha avó, que contava da vida dela, que contava de acontecimentos do mundo, do país. O meu avô materno também, avô e avó materno, me falavam muito sempre, porque ambos liam muito. O meu avô, Valentim Casanova, ele recebia os jornais da Itália, e 2 meses, às vezes, depois do que eu tinha ocorrido lá, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E ele me contava que ele sentava embaixo de uma árvore e lia as notícias que, claro, já estavam ultrapassadas até. Mas então, esse gosto pela leitura, eu tinha neles muito isso. E eles liam e eles também conversavam muito e contavam muito. E a minha avó sempre foi muito próxima a nós, né? Morou conosco muito tempo. Então, eu sempre lembro da minha avó lendo alguma coisa. Então isso sempre, e aí eu tenho uma grande amiga, e aí um dia mas eu não tinha me dado o start, assim, que era história, sabe? Aí um dia num almoço familiar, uma amiga diz assim, eu comento algo e ela diz assim, Rose, mas como eu só te vejo fazendo história. E aquilo, eu nunca esqueci aquilo, porque foram anos depois que eu fui efetivamente fazer o vestibular para História. Então, a história chegou na questão objetiva, dessa forma, assim, a partir de uma crise emocional, tentar voltar a estudar, mas ela estava presente desde sempre na minha vida. A minha mãe tinha revistas, tinha livros, mas sobretudo revistas. A mãe assinava Manchete, a mãe tinha Burda, porque ela era modista, ela tinha Burda, ela tinha figurino. Então, a mãe estava sempre em função com algo que se referia à leitura. Então, muita coisa assim, a mãe era uma pessoa que acompanhava a Jacqueline Onassis, na época Jacqueline Kennedy dos Estados Unidos, e aí me falava, que acompanhava a rainha da Inglaterra, acompanhava, eu estou querendo dizer com isso, assuntos mundiais
ela, apesar de morar para fora, ela era uma modista, não tinha uma condição econômica que privilegiasse ela ter acessos de uma, vamos dizer assim, de uma cultura mais refinada ali, mas o que ela podia fazer, ela fazia. E isso ela passou muito para mim. Eu creio que, até hoje, às vezes, quando eu vou falar de algum assunto em sala de aula, eu lembro de algum comentário dela, que ela sempre esses comentários estavam dentro da história. E a senhora era uma boa ouvinte, né? Porque, Olha, né, para uma criança, adolescente, sentar e escutar todas as histórias dos avós e tudo mais, né? E guardar, né, professora? Eu lembro de diálogos até hoje, fantástico isso. Só que, Bruna, você me acendeu algo assim que eu nunca parei para pensar nisso, porque eu sempre penso que eu falo demais e que eu não deixo as outras pessoas falarem. Mas talvez essas pessoas que foram tão importantes para mim, que eu guardo com muito carinho, tem objeto delas aqui em casa, que vocês depois irão olhar, não é? Eu acho que essas pessoas me encantavam tanto com aquela... assim, discorrer algo sobre. Tanto que em 98 havia um projeto dentro do curso da História, que era um projeto com os imigrantes e descendentes de imigrantes de italianos na quarta colônia. E eu fui uma das bolsistas na época, eu era estudante, era meu último ano de graduação, e eu era bolsista, e eu ia para a quarta colônia todas as semanas fazer as entrevistas. Nós éramos 3 duplas. E eu lembro que eu ouvia muito, agora você falando, eu lembrei disso, né? E eu ouvia e gostava muito de ouvir aqueles senhores falando da sua vida, né? Inclusive é um acervo que nós temos até hoje no Laboratório da História, que é o Laís, não é? Mas agora você falando, eu me dei conta que talvez eu fale muito, mas eu também escute muito e eu nem me dei conta. E é uma coisa, agora trazendo pro atual, que a senhora acha que como é que a gente está hoje em dia? A gente está sendo um bom ouvinte? Os jovens, né? A senhora que trabalha bastante com jovem, estão sendo bons ouvintes? Com esse mundo corrido de hoje em dia, né, prof? Corrido. Existem duas, vamos dizer assim, duas faces disso que você está falando. Uma são as mídias digitais que colocam as pessoas e sobretudo os jovens, mas nós também, qualquer idade, né? Mas os jovens nasceram dentro desse sistema, assim, que se comunica por Messenger, por WhatsApp, né? Que você não precisa ligar. Quer dizer, quando eu tinha a idade deles, eu ligava para os meus colegas, eu trazia os colegas para casa para fazer um trabalho. Hoje eles fazem tudo via redes sociais. Então, por um lado, eu acho que isso limita aquela coisa do dialogar, conversar, divergir, porque é possível, a divergência tem que haver também, porque é aí que nós aprendemos e, enfim, também aprendemos a tolerância, sabendo ouvir, sabendo entender o outro. Então nós temos, por um lado, essa juventude muito conectada, que então parece que aquela coisa que é esse papo, esse olho no olho, às vezes fica prejudicado. Essa tolerância que às vezes falta nas redes sociais, na internet, né, professora? Então, assim, e as redes sociais nós temos que ter muito, muito, muito cuidado. Nem vou falar de fake news, porque isso é algo que está sendo tão debatido, mas é a forma de como eu me expresso nas minhas redes sociais. Porque como é um local onde você vai lá e você tem a liberdade de escrever o que você quer, nem todas as pessoas se dão conta que ela pode sim escrever o que ela quiser. Mas ela tem que ter um filtro que ela tem que se colocar, que assim, eu não posso chegar ali e ofender as pessoas. E às vezes, com uma postagem, se ofende enormemente uma pessoa que às vezes tu nem conhece bem, não é? E também a gente expõe muito de algo, de uma dor que é daquele momento e que daqui a pouco não é mais aquela dor. E isso é um ponto. O outro lado, que eu havia falado que são duas faces, o outro lado é que eu também percebo nesses jovens com quem eu convivo todo dia, que eles também têm uma vontade muito grande de falar, de serem ouvidos. E daí eu concluo que talvez, mesmo que eles estejam muito ligados nos aparelhos deles, nos computadores, nos tablets, enfim, mesmo eles estando assim, eles querem ser ouvidos. Então, às vezes, eles me procuram para falar algo que é do curso, que é uma ansiedade do curso, uma necessidade, mas também, às vezes, são coisas pessoais, eles querem só serem ouvidos. Então eu penso que é muito importante ter esse diálogo, compreendê-los, entendê-los e tentar sempre
ver aquele lado, porque às vezes o que está causando uma agonia muito grande no outro, você, às vezes com uma palavra só você pode amenizar, da mesma maneira que no momento que ele se abre para você e você disser uma palavra mal colocada, você vai deixá-lo ainda pior. E ele não vai esquecer dessa palavra. Nenhuma, nem outra, nem aquela que ajudou, nem aquela que... Por quê? Porque nós lembramos, nós temos memória. Claro. E ainda bem que temos, não é? É para isso que a gente se constitui, lembrando dessas coisas que nos disseram. As que nos interessavam, as que nos magoaram, as que nos deixaram felizes. São esses fragmentos de vida, do cotidiano, do dia a dia, que nos fazem ser quem somos. Por isso a importância da memória da história, né, professora? Da história, quer dizer, a história, ela costura, ela ponteia, diz a Ecleia Bose, né, que a memória, ela tem um livro lindo chamado A Memória dos Velhos, Memória e Sociedade, o relato enfim, a memória das pessoas que já viveram há algum tempo. E ela diz que isso é pontear a memória, é também escrever a história. Então eu penso que é isso, não é? Compreender os espaços, os tempos do outro. Nós estamos num período assim, numa polarização política muito grande. Então, se nós conseguirmos entender o porquê dessa polarização e antes de, vamos dizer, criticar aquele que não pensa igual a mim, tentar compreender por que existe, o que eu posso fazer para amenizar essa polarização e não ainda intensificar ainda mais. E isso eu não estou dizendo, Bruna, no sentido de se colocar numa neutralidade. Não, eu não vou falar sobre isso, não, eu não vou... Não é isso. É entender e não agredir. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto isso nas redes sociais, ou às vezes até pessoalmente, as pessoas se agredirem sem necessidade. Claro que nós agora falamos da questão política, que é a polarização política no Brasil e no mundo, mas não é só política, quer dizer, numa sala de aula, você tenha várias pessoas com várias histórias, não é? Com várias vivências, com várias dores, várias alegrias, então tem que conviver com tudo isso. Não dá para entender o que se passa atrás das redes sociais muitas vezes, daí as pessoas julgam por aquilo que estão vendo e acaba todo aquele discurso de ódio que a gente já está acostumada a ver, né? Prof, a senhora falou antes dos objetos, né, de família que a senhora mantém, a gente já deu uma espiadinha na sua casa. O que significa esses objetos para a senhora? A gente estava me mostrando que tem aqui coisas dos seus avós, né? O que é ter isso pertinho, assim? Bem, Bruna, eu, como você sabe, eu trabalho com patrimônio e memória. Eu trabalho com museologia, não é? Então eu já estou trabalhando, além de trabalhar na história, que é o que condensa tudo isso, eu trabalho em áreas que são especificamente espaços de memória. E o que esses objetos eles significam para mim, eu diria para você assim, em negrito. Tudo. Por quê? Eu perdi minha mãe em 2012 e perdi meu pai em 2014. Então foram perdas muito próximas e eu muito próxima de meu pai depois que a minha mãe faleceu. Então eu fiquei esses 2 anos muito pertinho dele. Eu trabalhava de segunda a sexta tardinha eu ia para Restinga Seca, que é onde ele morava, e ficava com ele até domingo à noite, segunda de manhã, sempre. E durante a semana também alguém ligava para perguntar, faço isso, faço aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a minha ligação com ele era muito forte. Então isso me fez ver, primeiro que isso me abalou muito, essas perdas me abalaram muito. E uma forma de conviver com essa perda, com essa dor, foi justamente recompor peças que eram deles, dos meus avós, paternos e maternos, que eu tenho aqui objetos das 2 famílias. Então, eu não quero dizer com isso assim, eu sou muito apegada a algo material. Para mim, o material, ele reflete algo que é essencialmente emocional. Então, ter esses objetos, eu não os tenho mais.
mas olhar para uma porta, que foi a porta, uma das partes da porta da sala da casa antiga dos meus pais. Isso me veio vivências da infância, da adolescência, das tribos, porque a minha adolescência haviam tribos que aportavam na casa de um e de outro e chegavam por esta porta, e aí nós fazíamos um jantar, a minha mãe fazia uma janta, minha mãe recebia muito bem, e aí nós ficávamos, como ela sempre dizia, vem a tua tribo. Então vinha a minha tribo e nós ficávamos ali, né? Às vezes amanhecíamos. Então, olhar para uma janela que foi uma parte da janela do meu quarto durante toda a minha adolescência, porque a casa não existe mais. Então, quando eu tive que me desfazer da casa, literalmente tive que desfazer, né? Porque não dava para mantê-la mais. Eu recuperei esses elementos que estavam que ainda poderiam ser utilizados para alguma coisa. Então, olhar para essa parte dessa janela, que era parte de dentro da janela do meu quarto, é reviver vivências da adolescência, porque onde é que você pensa, que você chora, que você fica alegre, né? Porque hoje as pessoas têm uma TV em cada cômodo da casa, portanto, os jovens todos tem hoje TV dentro do quarto. Na época da minha adolescência nós tínhamos uma TV, e a TV ficava na sala. Então se eu ia pro quarto era eu comigo mesma. E eu sempre fui muito reflexiva. Embora eu fale muito, eu também sou muitas vezes muito introspectiva. Então essa janela, ela me faz olhar para ela pensando a rua que eu enxergava, que no período ainda não era feito calçamento, depois que o meu pai vai mandar fazer o calçamento ali, não é? E esse jardim imenso que havia na frente da casa, uma diversidade de flores coloridas, o aroma. Bruna, quando eu vejo essa janela, que hoje eu coloquei fotos minhas inclusive nela, transformei ela num porta-retrato, eu sinto o aroma daquelas flores que eram da minha mãe, porque a minha mãe também tinha muito isso de lidar com a terra, lidar com o verde, que é algo que eu herdei. Daí um momento que daqui a pouco a senhora tá um pouco triste, olha pra lá, lembra, já dá um up, né? Os objetos, eles conversam, eles falam, não é? Eles dizem muita coisa. Então eu falei de 2 objetos, mas eu poderia falar de uma variedade deles, que são coisas, por exemplo, assim, ó, eu tenho um par de xícaras chinesas aqui em casa, que era de uma senhora que viveu, ela já ia completar dali um mês 106 anos. E dos 100 anos, do aniversário dela, de 100 anos aos 105, eu fui a todos os aniversários dela. E quando ela faleceu, então, prestes a fazer 106, a filha dela me deu esse par de xícaras de chinesas pintadas à mão, que são xícaras belíssimas. Então, se eu olho para ali, eu lembro dos aniversários dela, que eram lindíssimas, maravilhosos, organizados por essa filha, que é uma grande amiga minha. Então, eu lembro daquela festa que reunia, assim, eram filhos dela, a filha dela, os netos, os bisnetos, os tataranetos. Era uma coisa, uma família assim que não era grande, mas que várias gerações se reuniam. Isso é história. Não, Isso é história, né? E como a sua amiga falou, foi a amiga que disse que não lhe via em outro curso, né? Tava certíssima, né, professora? Certíssima, Prof, vamos fazer uma pausa agora pra gente ir para o intervalo, depois a gente volta, e eu quero voltar conversando sobre a história das mulheres da sua família, que a senhora me falava que são mulheres fortes, né, professora? Com certeza. Não saia daí, Mulheres em Cena, volta logo. Consumo de banha, saudável ou prejudicial? Será que esse ingrediente gorduroso de fato é benéfico ou não para a saúde? Quem responde essa dúvida pra gente é a professora do curso de nutrição e também apresentadora do nosso programa Coma Bem, Tereza Cristina Blasi. Sobre o uso da banha, parece que virou moda. Gente, vocês não moram lá no interior, não trabalham 12 horas por dia, vocês não produzem o alimento de vocês. Portanto, comer banha, eu diria, é quase que um suicídio. Usem gordura sim, usem gorduras boas em pequenas quantidades. Todos os tipos de óleos são ideais, desde que consumidos em pequenas
quantidades. Você tem alguma outra dúvida no ramo de nutrição ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Então mande pra gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! Mulheres em Cena está de volta e hoje a gente está conhecendo a história de quem sempre nos conta a história. A nossa entrevistada é a professora Roselaine Casanova Correia, do curso de História da Universidade Franciscana. A gente está visitando a casa dela e, professora, antes do intervalo a senhora me falava das mulheres fortes da sua família, né? Conta um pouquinho pra gente. É bem curioso, assim, é uma história que eu gosto muito de contar. A minha avó, chamada Carolina, era casada com o Valentim Casanova, tá? E ela teve 5 filhos com ele, e ele já tinha tido 5 filhos com a primeira esposa que havia falecido. E ela ficou com ele até a filha mais nova casar, mas ela ainda tinha um filho, né, solteiro. Então, isso, imagina, Bruna, isso aí foi início da década de 60. E ela já não estava mais muito afim daquele casamento por razões que ela que sabia. Eu não sei quais são as razões, não é? Mas ela, enfim, resolveu que ela ia se separar do meu avô. Ela candidamente, eu tenho isso do relato dela própria, né, que éramos muito próximas, e da minha mamãe também. E ela candidamente disse assim, olha, eu vou arrumar uma mala, eu vou embora, eu vou levar o filho mais novo, que era adulto já, e eu vou para a cidade. Nessa época eles moravam em Colônia Antão Farias, que é um povoado que existe em Formigueiro, na cidade, no município de Formigueiro. E ela foi para a cidade de São Cepé com uma mala, início da década de 60. Quer dizer, ela não quis saber se ele tinha uma propriedade ali. O meu avô era um homem exótico. O que iam falar na época, né? Ele ia falar na época, ela tá pouco se importando com isso. E o meu avô, pra tu teres noção, o meu avô criava o bicho da seda. Eu não conheci outra pessoa nesta região, me diga alguém que tenha criação de bicho da seda, porque eu quero até ver isso. Porque meu avô era tão excêntrico que ele criava bicho da seda. Minha mãe era a pessoa responsável por alimentar o bicho da seda. Então a minha avó deixou aquele homem excêntrico, que lia muito embaixo da árvore, né? Como eu já falei no primeiro bloco. Mas ela resolve deixar e ela vai embora para São Cepé. E em São Cepé ela coloca uma pensão. O prédio é numa esquina e existe até hoje o prédio. E lá ela vive um tempo nessa pensão, ela fica nessa pensão por um bom tempo. E depois também ela fecha, por razões também lá dela, né, da situação dela, enfim. E aí ela passa a dividir o tempo dela entre a casa dos filhos. Então por isso eu acho essa relação dos netos e essa lembrança dos netos tão presente nas nossas vidas. E a sua mãe, a senhora me falava que sempre incentivou vocês a trabalharem, né? Nós temos, aí a minha avó, como eu te falei, ela teve 5 filhos com meu avô, ela teve 3 filhas e 2 filhos. As 3 filhas, as 3 tinham esse caráter da coisa de ser independente. Isso não chegava a ter um discurso feminista aí, né? Por mais que fosse década de 60, 70, enfim, 80. Elas que era muito assim, ó, aquilo era delas, era algo familiar. Não tinha nada de, eu vou estudar, eu preciso me casar, eu preciso de um homem para me sustentar. O que seria até natural na década de 50, 60, que é o período que elas casam, né? Início da década de 60. Mas todas elas tinham um trabalho que era o trabalho delas e que elas, enfim, se mantinham com aquele trabalho. Então eu venho de uma família de mulheres com temperamentos muito fortes, mulheres muito decididas, mulheres que passaram por dores gigantescas, mas não fizeram daquilo um campo de batalha. Elas fizeram sim, elas procuraram sim motivos, razões, ações para superar suas dores. Então são pessoas que eu tenho ainda duas tias, não é? Nenhuma tem uma amargura, porque uma porque perdeu 3 filhos, a outra porque perdeu um filho muito jovem. Não, elas seguem a vida delas, vão, enfim, cuidar dos filhos, cuidar dos netos e trabalharam desde sempre. A minha mãe, como eu te falei, ela faleceu em 2012, a minha mãe, ela fazia
tudo até o dia que ela faleceu. Olha só. E a senhora me contava, então, que não havia estudado antes, porque começou a trabalhar nova, né? Enfim. Mas entrou para a história e também conheceu um novo amor do curso de história. Professor de história, como é que foi essa união dessas duas histórias aí, professora? Bruna, essa história eu acho, ela chega a ser pitoresca. Eu lembro que as minhas colegas do curso riam muito dessa história, porque elas acompanharam tudo isso. Esse curso era um curso, eu fiz a minha graduação na hoje UFN, mas na época eu entrei FIC e depois saí já como Centro Universitário Franciscano em 98, não é? Em 99 fui fazer uma especialização em História do Brasil na Universidade Federal de Santa Maria. E lá eu conheci um professor. Esse professor depois até foi meu orientador e tal, mas no período ele era meu professor. Aí um belo dia, e eu tinha uma coisa muito estranha nas aulas dele, porque eu não conseguia ir até o final das aulas. Mas eu não sabia por que eu fazia aquilo. Eu só não conseguia ficar até o final das aulas. Aí um dia eu saio da aula, porque eu sempre tinha. Hoje eu tenho que ir no cinema, hoje eu tenho uma peça de teatro, hoje eu tenho que encontrar não sei quem. Aí um dia eu saio e antes de eu fechar a porta, ele diz assim: Fulana, na próxima aula você me explica, e tente pensar em casa isso, por que você nunca fica na minha aula até o final? Eu estava fechando a porta, eu abri novamente, botei a cabeça para ele na sala de aula e disse: eu sei, eu lhe respondo semana que vem. E fui. Eu cheguei em casa e uma colega ligou e disse assim: ô Rose, assim ó, tá demais isso, tu sai sempre mais cedo na aula do professor. Tu precisa ficar, eu acho que tu precisa ficar e te interessar mais pela disciplina, porque tu tá assim, ó, tá ficando, ele tá percebendo. Tá que é implicância, o que acontece. E claro, eu não sabia, quer dizer, quando você é casado há alguns anos, você tem resistências, assim, em um novo relacionamento, às vezes é complicado, né, e tal. Então eu não queria muito pensar que poderia ser algo que tivesse chamado a atenção e que eu estivesse tentando fugir, não é? Eu disse: não, tá, na próxima aula eu vou ficar até o final. Fiquei até o final. E nunca vou esquecer. Nós tivemos uma reunião numa mesa grande, eu lembro da mesa enorme, e várias cadeiras dos meus colegas tudo ao redor. E ele muito resfriado. E ele escrevendo, ele escreve, como você sabe, muito. E ele escrevendo. Era normal nós vermos ele escrevendo. E ele vai e passa por cima da mesa e diz assim: pra você, Rose, depois você lê. Mas eu não imagina, Bruna, que eu esperar pra chegar em casa pra ler o bilhete do prof, né? Imagina, tá na hora ele já abre. Na hora, eu muito discretamente, claro que todos os colegas devem ter visto, hoje riem muito disso, não é? E aí eu abro e o bilhete diz assim: olha que fantástico, você não vai imaginar, Bruna, eu nunca vi alguém fazer isso. Eu abro o bilhete e diz assim: Rose, gostarias de tomar uma sopa comigo no restaurante Augusto? Ponto. Estou muito resfriado, por isso pensei em uma canja. Diante daquilo, do resfriado da criatura, do convite inusitado, eu olhei para ele e só falei assim: sim. Saí, tivemos a aula, tudo, não lembro se a gente foi. Nessa mesma noite, a especialização ocorria aulas à noite, nós fomos ao Augusto tomar uma canja e um vinho. Estamos tomando canja e vinho até hoje, isso são 20 anos. 20 anos. 20 anos. Bodas de porcelana. Olha só, professora, que legal, né? E dá muito conflito, assim, professor de história, os dois, ou não? Olha, Bruna, é muito bacana. Claro que nós temos, assim, uma linha ideológica, uma linha teórica muito próxima. Eu penso, assim, que eu aprendi também, enquanto aluna dele, muita coisa. Então, como nós temos, assim, um pensamento muito próximo em relação às questões ideológicas, culturais, conflito em qualquer relação humana é conflito. Mas eu penso que são conflitos extremamente saudáveis e nós temos longas conversas sobre qualquer assunto. Não, por isso que eu refiro, porque professores de história. Mas é muito bacana. Claro que esse programa é muito direcionado a Mulheres em Cena, né? Está muito focado nessa mulher contemporânea, né? Nós estamos há 20 anos juntos, mas num determinado momento nós optamos
optamos por morarmos em casas separadas. Então hoje ele tem a casa dele, eu tenho a minha e continuamos juntos. E viajando, né, professora? Quero falar das suas viagens, que eu já vi ali no Facebook várias fotos de vários lugares. O que a senhora pode contar pra gente? Olha, o que marcou? Tem uma piada de uma colega minha ainda do tempo do banco, que ela diz assim, ela sempre dizia isso lá bem atrás, ela dizia: Rose, tu odeias ir ao supermercado, mas se a gente te convidar para ir a qualquer lugar, tu só diz assim, espera aí só um minuto. É 1 minuto e nada mais. E agora, eu viajei agora em outubro, era uma viagem de estudos do curso de Design de Moda, e eu postei algumas poucas fotos, e essa mesma ex-colega lá do banco comentou alguma coisa, e aí eu disse, né, olha, eu continuo não suportando ir ao supermercado, mas se tu me convidares para viajar, a mala está sempre pronta. Então é isso, Bruna. Sim, essa viagem do curso foi para Paris, né? Foi para Paris, foi algo inusitado, é uma coisa que eu devo ao meu querido colega Bebeto Badic, né, do curso de jornalismo, porque foi ele o primeiro a me convidar, depois outros colegas também me convidaram, mas ele foi o primeiro que me apresentou essa viagem, e aí eu embarquei nessa e foi uma coisa muito legal, foram vários alunos, foi uma convivência muito boa, muito enriquecedora. E alguma assim que tenha marcado a senhora mais? Sim, tem dois locais assim que eu fui que me emocionaram por motivos diferentes, mas que mexeram muito comigo. Uma foi a viagem a Cuba, que eu fiz com o Vitor, não é? Em 2010. Nós tínhamos um desejo muito grande de irmos a Cuba. Claro que hoje ela está um pouquinho mais aberta, enfim, eu nem sei se hoje eu gostaria tanto de quanto eu gostei em 2010. Mas quando o avião aterrissou, sabe quando você sente aquela emoção, aquela coisa assim, eu vi aquele prédio assim do aeroporto, um prédio simples, não é? Aquela pista bonita assim, e aí o caminho da aeronave até aquele corredor da aeronave até o prédio do aeroporto, você está acostumado em qualquer aeroporto do mundo que tem muita propaganda, quer dizer, são grifes, são as propagandas mais variadas têm, enfim, é um apelo muito grande nesses locais para o consumo, não é? E em Cuba, quando eu desci, havia aquele corredor, mas era um cinza geral. Aí eu acho que só me toquei mesmo onde eu estava aterrissando naquele momento. Não, aqui é um outro país, com uma outra proposta, quer dizer, não vai ter alguém vendendo coisa pro turista na rua, não estou criticando isso, estou dizendo que é um outro estilo de receber as pessoas. Porque é um país que hoje vive praticamente do turismo, não é? Em função do embargo econômico dado a eles pelos Estados Unidos em 1962. Então eles tiveram que se reinventar. Então, o turismo é algo feito de uma forma muito espontânea em Cuba. Aquilo foi uma coisa que me tocou muito também, porque a questão do conhecimento e da cultura das pessoas com quem a gente convive, o motorista do táxi, o motorista do ônibus, o garçom no restaurante, a senhora que atende no toalete, quer dizer, é tudo muito asseado, muito limpo, muitas flores. Qualquer lugar que você foi tem um vasinho com uma flor, vê que é uma coisa que eu amo, não é? E as pessoas, qualquer dessas pessoas, elas têm muito para falar, elas leram muito, elas sabem do Brasil, elas perguntam do Brasil, então é um país fechado, mas eles têm um conhecimento enorme, eles têm por quê? Porque eles leem. E teve uma história curiosa, professora, que foi a saga por um pente. Um pente de cabelo, Bruna. Em Cuba, em 2010, eu estou falando da minha vivência em 2010, porque depois eu não retornei, pretendo retornar. Mas não há, por exemplo, não havia uma farmácia, um supermercado, uma loja, né? Não há, as pessoas de lá, elas recebem uma cesta básica, não é? E o turista que vai, ele tem que levar tudo que ele vai precisar, porque não tinha, em 2010, nada para comprar. E eu esqueci do pente. E não havia onde comprar o pente. E aí eu passei assim de 5 a 7 dias lá, lavando o cabelo e
usando os dedinhos, não é? Pra dar uma pentear. ajeitadinha, por isso que as minhas fotos de lá não são assim lá, essas coisas, né? Mas claro, o cenário é belíssimo. E aí, finalmente, eu encontrei dentro de uma farmácia, que também era uma farmácia, mas que tinha outras coisas, eu vi que vendiam várias coisas, mas era dentro de um centro, que era o centro onde ficavam as embaixadas, não é? Era um centro também empresarial, de empresas que já estavam tentando se estabelecer lá, então já era um local diferente. Não Voltado mais até para os turistas, algo assim. Não, pois é, aí é o contrário, esse local não é aquele centro histórico, não era o local dos hotéis, que também é um local onde tem todos os hotéis, não, era um local separado que nós entendemos assim, que era mais uma área de serviços ali. Tá? Tanto de pessoas do país, quanto estrangeiros, quanto embaixadas, enfim, algo ligado ao Estado, como quase tudo é lá. Então ali talvez houvesse aquela farmácia, que eu digo farmácia, mas nem sei se é esse nome, que eu fui encontrar um pente espanhol lá dentro, que é um pente que eu guardo até hoje. E outro que a senhora disse que a senhora saiu de lá, mas o país não saiu da senhora. É uma outra viagem que eu fiz. Essa foi em 2017. Foi ao Peru. Eu sempre quis muito ir ao Peru e à Colômbia. Então, ao Peru, eu sempre digo, eu saí e ele ficou aqui dentro. Porque toda vez que eu lembro daquela viagem, eu lembro de uma vivência muito boa, que nós também tivemos em Havana, mas essa assim, ó, é um povo descendente de pré-colombianos. Nós visitamos aldeias, a forma deles pensarem a vida, o cotidiano, de criarem os filhos, da importância da ancestralidade, da importância de passar para esses filhos a sua língua materna e não somente o espanhol. Eles têm isso na escola, então isso é muito importante. Então eu sempre conversava muito com os guias, com as pessoas com quem nós visitávamos, as pessoas que estavam ao redor em qualquer lugar. Então nós vimos aquelas senhorinhas baixinhas caminhando, assim, parecia que elas vinham lá do século XIX, porque a roupa era a mesma, o chapéu era o mesmo, as tranças aqui, uma de cada lado. Então, assim, me tocou muito a forma como aqueles descendentes dos povos pré-colombianos, claro, ainda já alguns vários miscigenados com espanhóis e outros povos também, mas assim, ó, a importância que eles dão para a ancestralidade. A senhora fala muito, né? A senhora falou muito de se reinventar, e eu quero puxar para outra coisa aqui na nossa cidade, que a senhora trabalha muito, é por se preservar, né, professora, que é todo o patrimônio, né, que há vários projetos na universidade. Queria que a senhora falasse um pouco dessas atividades. Hoje, claro, como você sabe, existe já foram registrados esses 135 imóveis que o processo deve ir para solicitação de tombamento. Então existe uma preocupação muito grande e efetiva, não é? Também ela é efetiva no sentido que nós estamos agora fazendo já os processos para encaminhar para tombamento. Esse é um ponto, né? É a prática, é realmente fazer algo acontecer. Um outro elemento é você trabalhar isso em sala de aula. É muito importante, é urgente. Você precisa fazer com que o jovem, e não é só na faculdade, que a criança na escola, ela tenha este contato com os professores de história, de geografia, de artes, não importa, de língua portuguesa, de língua inglesa, não importa a disciplina, mas que as crianças tenham esse olhar para a preservação do que é seu. E volta aquilo que a gente falava no início, que era sobre a importância da memória, né, professora? A importância da memória, justamente, né? Essa coisa da materialidade nos levar para algo que é subjetivo, não é? Então, eu entro na Vila Belga, por exemplo, se eu tiver o meu avô foi ferroviário, é uma suposição que o meu avô não foi, né? Mas se o meu avô for ferroviário, eu entro, eu já sinto aquilo, quer dizer, aquelas pessoas que viveram, que gravitaram ali no apogeu da ferrovia. Isso é muito interessante. Mas nós temos também, Bruna, nos cursos de licenciatura, os seminários integradores. E os seminários integradores agora, já a partir do segundo semestre de 2019, ele está voltado totalmente
justamente para essa questão do Centro Histórico de Santa Maria, que a UFN está inteiramente ligada a isso, não é? Então, esses projetos, esses seminários de extensão já estão trabalhando com os alunos nesses espaços de preservação, Vila Belga, Avenida Rio Branco, Praça Saldanha Marinho, Teatro 13 de Maio. Então, essas ações são sempre muito importantes. Com certeza. Professora, muito obrigada por Imagina, contar foi um toda a grande sua prazer. história pra gente. Fiquei muito feliz. Foi uma aula de história junto com a sua história, foi de tudo um pouco, né, professora? Tudo um pouco. Muito obrigada. Obrigada a você, Bruna. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.